Agora, Elivaldo Barbosa, vamos trazer mais detalhes do que a gente antecipou naquele primeiro momento aqui. Vamos falar sobre como o PDT está se articulando dentro do Estado e, inclusive, em momentos aliado e em momentos combatendo, né, sendo opositor do PT. Né? Exatamente. Aline, você tem toda a razão. Isso acontece muito, envolvendo principalmente PSD de dado, MDB e o PT. Em alguns pontos são ali unidos e outros divergem, inclusive PT e PSD. Sobre esse assunto eu conversei com um MDBista, PCDistas, o deputado Georgiano Neto, que falou que isso é absolutamente normal e resolvido no Palácio de Karnak. Imagine, o PSD medindo forças com o PT em cidades como Floriano e Oeiras é encarado com naturalidade no Palácio de Karnak, segundo Georgiano. Vamos conferir. Temos tido um foco muito grande, em especial nas grandes cidades do Piauí. O PSD sempre foi muito presente nos pequenos municípios e agora uma atenção voltada, mais atenção voltada para as grandes cidades, como é o caso de Parnaíba, Piripiri, Picos, Floriano e também demais municípios como a cidade de Oeiras também. Expectativa é que nós possamos lançar candidatura própria na grande maioria dessas cidades, candidaturas próprias muito competitivas, com amplas chances de vencer as eleições e naturalmente que vamos buscar, dentro desse regramento eleitoral, dentro do melhor diálogo, do melhor entendimento, buscar os melhores resultados das eleições desse ano. Cada um está se articulando, cada partido está se articulando. Agora, por falar em partido, ontem o foco era o PSDB, com a presença de Marconi Perillo, presidente nacional da sigla. Um grande dia, chegou ontem, não é? Agora, como já se discutia bastante, se repercutia, nada foi resolvido em relação ao PSDB. Ontem, com a presença do presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, porém, alguns pontos foram direcionados e frustrando até expectativas da ala que defende a aliança com o PT. Aí o segmento que saiu bem na fita ontem, saiu à frente, inclusive, liderado pelo presidente municipal Edson Mello, o ex-senador João Vicente Claudino, Mário Rogério, que é do Cidadania, que é o Partido Federado, e nesse encontro aí ficou batido, foi o martelo, Aline. O PSD, por orientação do presidente nacional, indica... PSDB, por indicação do presidente nacional Marconi Perillo, indica candidatura própria em Teresina. Não é aliança com o PT e nem também buscar uma outra alternativa oposta ao PT, de adversária ao PT, mas sim construir a candidatura própria. E agora a situação saiu do diretório estadual e foi para o diretório municipal. E mais precisamente, foi para a responsabilidade do ex-senador João Vicente Claudino, que é o pré-candidato. Então ele tem que assumir verdadeiramente a pré-candidatura e levar adiante esse projeto para, de fato, este segmento do partido dominar a sigla em Teresina. Se o partido já estava rachado, cria-se agora uma divisa abissal entre os vários grupos que tem dentro desse partido, né? Olha, Aline, vamos repercutir hoje essa passagem de Marconi Perillo no Piauí, vamos tentar ouvir Luciano Nunes, Francisco Canidé, pelo lado que defende a aliança com o PT, Edson Mello, João Vicente Claudino, pelo lado que defende um caminho próprio ou uma aliança com Silvio Mendes, para saber como eles encararam essa visita. Agora, o que nós percebemos das falas, dos pronunciamentos feitos pelo presidente Marconi Perillo, é que hoje a tese que é recomendada é a da candidatura própria. Agora... E não de aliança com o PT e nem de apoio a Silvio Mendes, mas de candidatura própria. Então passou a responsabilidade para João Vicente Claudino. E agora, senador, é assumir a pré-candidatura. Se quiser ficar com o partido. Né? Agora, o Marconi, ele veio a convite de qual diretório? Estadual. O estadual. Ele, na verdade, não veio nem a convite assim, ele veio numa articulação envolvendo o diretório estadual. Mas, na verdade, ele cumpre uma agenda regional. Ele saiu de Palmas, no Tocantins, veio aqui para Teresina, hoje já está em São Luís, depois vai para Belém e está conhecendo a realidade do PSDB nos estados. É uma agenda própria do Diretório Nacional e que depois ele vai
pegar esses elementos colhidos nessas visitas e levar para uma reunião da Executiva Nacional para tratar aí do tema PSDB nas eleições municipais. Mas foi mais uma agenda própria do que propriamente uma articulação feita por um ou outro diretório. Mas teve, sim, uma influência maior, digamos assim, do diretório estadual do que do diretório municipal, por exemplo. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre a entrevista exclusiva que o presidente Lula concedeu ontem a César Filho para o SBT Brasil, ontem à noite, e falou sobre vários temas. Vamos acompanhar. Não tem nenhuma explicação os juros da taxa Selic estarem a 11,25. Não existe nenhuma explicação econômica, nenhuma explicação inflacionária. Não existe nada, a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros. Eu sei que o Haddad sofre com isso, eu sei que os empresários todos sofrem com isso, eu sei que a sociedade brasileira tem uma expectativa muito grande, e me parece que o presidente do Banco Central, que é uma pessoa que até, sabe, eu tenho conversa civilizada com ele, que eu imaginei que ele ia ser um pouco mais prudente, mais rápido. Porque esse cidadão, quando ele deixar o Banco Central, ele vai ter que medir o que ele fez para esse país. Porque, na verdade, o que ele está fazendo nesse instante é contribuir para o atraso do crescimento econômico. 83% da população, essa divisão entre direita e esquerda, um crescimento de 19 pontos. O que isso dificulta o seu trabalho, o que isso dificulta a vida do brasileiro? E eu vou mais além. As redes sociais, elas contribuem para essa guerra, para que as pessoas fiquem mais acirradas? A regulamentação das redes sociais pode servir para ajudar isso ou pode ser visto como censura, presidente? A primeira polarização não é um privilégio brasileiro. A polarização é uma coisa mundial. Você está vendo o que aconteceu em Portugal ontem. Ontem, a extrema-direita cresceu, saíram de 12 deputados para 48 deputados. E a direita mais liberal ocupou, sabe, o governo, porque ganhou por 2 votos do socialista. Mas aí tem nos Estados Unidos a polarização, ela é igual ou muito maior do que aqui. Eu não me preocupo com a polarização, porque o Brasil foi polarizado entre PSDB e PT durante muito tempo. Tá? Foi assim em 89, foi assim em 94, foi assim em 98, foi assim em 2002, 2006. Agora o Brasil está polarizado entre 2 pessoas, porque na verdade são 2 pessoas, não são nem 2 partidos, porque o meu partido existe, o partido deles não existe. É uma legenda eminentemente eleitoral. Então é o seguinte, essa polarização ela é boa se a gente souber trabalhar os neutros para que a gente possa construir maioria e governar o Brasil. Por falar em família, presidente, quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento por parte do governo? O Vale Carne, que tanta gente está falando, vai ser incluído? Não existe essa bobagem de Vale Carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande, porque, veja, isso aqui foi o seguinte, um cidadão entregou uma carta ao ministro. E esse ministro colocou mandou a carta para a Casa Civil e disse para a imprensa que ia estudar. Sabe, o que na verdade vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne. E o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou, sabe? Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. Eu ri muito quando eu vi a notícia do Vale Carne. Sinceramente, eu vi muito. Eu não acreditei que pudesse ser verdade. Foram muitos temas que ele tocou, falou muito sobre a economia, a política, a polarização, Petrobras. Excelente entrevista, né? Uma excelente entrevista conduzida pelo César Filho, que é o novo apresentador, âncora do SBT Brasil, e o presidente Lula discorreu sobre os mais diferentes temas. Aqueles que ele tem enfrentado com uma certa dificuldade, por exemplo, setores da economia que precisam ser destravados, e criticou novamente o Banco Central por taxa de juros, muito embora seja uma crítica até contraditória, que lá no primeiro governo Lula 1, a taxa de juros era maior do que a que é hoje. E conviveu-se na época sem. E a popularidade dele não estava em baixa como está agora. Naquela época estava em alta. Em alta, exatamente. Então, são desafios que o presidente tem pela frente, está aí ainda na primeira fase do mandato, do 3º mandato, e esperar que ventos soprem favoráveis à população brasileira.
Agora a gente vai de saideira, porque aquela sua voltinha no corredor sempre rende pra gente. Olha, Aline, você é uma despertadora de fontes, viu? E olha, e são fontes assim que deixam a Palácio da Cidade em estado de alerta, confirmado mesmo, confirmada a saída de Tiago Duarte, vai sair daquele entorno do prefeito, vai para o Solidariedade e ele não vai só. Quem vai mais? Olha, há uma possibilidade de ir também Antônio José Lira, porque foi barrado no Avante, barrado nos partidos que hoje formam a base ao prefeito Dr. Pessoa, e James Guerra, que é aliado, está presente também, leal até, mas encontra dificuldades de viabilizar uma chapa proporcional lá no Avante. Se conseguir, fica. Se não conseguir, sai e já procura outra legenda. Situação difícil no Palácio da Cidade. Isso é uma debandada. Vamos continuar acompanhando o Jornal do Piauí, CidadeVerde.com também. Obrigada pela presença aqui de sempre.